Grace Amy Rose. Milene nasceu em 1996 em Essex, na Inglaterra. Ela era a caçula da família, tinha 2 irmãos mais velhos, Michael e Declan. Desde pequena, Grace era extremamente comunicativa, cheia de energia, criativa e sempre fazia questão de estar perto dos seus entes queridos. Formou-se na Universidade de Lincoln, com diploma em Publicidade e Marketing. Antes de iniciar um novo capítulo da sua vida, ela decidiu fazer uma grande viagem. Durante um ano inteiro, economizou com dedicação para esse tour. Antes de partir, demonstrando empatia, Grace doou seus cabelos longos para a fundação Little Princess, responsável por confeccionar perucas para jovens em tratamento. Em outubro de 2018, ela se despediu de casa e foi em busca de aventuras. Primeiro passou pelo Peru, onde viajou por 6 semanas explorando a América do Sul. Pelo caminho, conheceu outras pessoas e gostava de compartilhar fotos e histórias com os amigos que ficaram em casa. No dia 19 de novembro, aos 21 anos, Grace chegou sozinha à Nova Zelândia. 11 dias depois, chegou a Auckland e ficou hospedada no albergue Base Backpackers, localizado na Queen Street, dividindo quarto com outros viajantes. No sábado, 1º de dezembro, ela saiu do local pouco antes das 6 da tarde. Vestia um vestido preto na altura dos joelhos, tênis branco e carregava uma bolsinha transversal. Ela tinha combinado de encontrar um rapaz com quem havia conversado por um aplicativo de relacionamentos. A princípio, ficou na dúvida se deveria ir, mas depois de algumas trocas de mensagens, resolveu aceitar. Combinaram de passar a noite em um bar. O encontro aconteceu no Sky City, um grande complexo com bares, restaurantes e áreas de lazer. Grace trocava mensagens com sua amiga Amina e dizia estar gostando bastante do rapaz. Ele trabalha com petróleo e está hospedado num hotel, escreveu ela. Tudo parecia correr bem. Mais tarde, eles foram para outro local, o The Bluestone Room. Em determinado momento, Grace saiu de perto da mesa e, por algum motivo, o rapaz começou a mexer na bolsa dela. Por volta das 9h30 da noite, eles deixaram o bar abraçados e seguiram pela rua. Na manhã seguinte, 2 de dezembro, uma data muito especial. Grace completava 22 anos. Familiares e amigos começaram a mandar mensagens de parabéns, mas Grace não respondia, tampouco aparecia online. Ambos os seus celulares iam direto para a caixa postal. O irmão Declan contou que, até então, ela postava fotos e notícias todos os dias. O silêncio repentino, especialmente num dia tão simbólico, chamou a atenção imediatamente. Grace era muito ligada à família e esse tipo de comportamento não fazia parte do seu perfil. Esse foi o primeiro sinal de alerta. Os pais da jovem procuraram a polícia de Auckland no dia 5 de dezembro para relatar seu desaparecimento. Os investigadores entraram em contato com o albergue onde Grace havia se hospedado e lá confirmaram. Na noite de 1º de dezembro, ela não voltou mais. A princípio, nada parecia fora do normal. A maioria de seus pertences continuava no quarto. Parecia apenas que ela poderia ter ficado na casa de algum novo conhecido e esquecido de avisar. No entanto, graças à grande quantidade de câmeras espalhadas pela cidade, os detetives conseguiram descobrir rapidamente onde ela esteve naquela noite. O homem misterioso com quem ela passou o sábado foi identificado sem maiores dificuldades. Naquela mesma noite em que Grace foi vista pela última vez, ela trocou a foto de perfil no Facebook. Logo abaixo apareceu um comentário. "Linda, você está brilhando." Quem escreveu foi exatamente o homem com quem ela havia marcado o encontro pelo Tinder. O nome dele era Jesse Campson. Naquele período, ele estava hospedado no Hotel City Life, no centro de Auckland. Pouco antes disso, Jesse havia publicado um texto falando sobre arrependimentos, orgulho e ego. Essas palavras chamaram a atenção imediatamente. Mas afinal, quem era Jesse Campson? Ele tinha 26 anos. Nascido em Wellington, cresceu mudando constantemente de cidade após a separação dos pais. Parte da infância foi criada pelos avós e quase não mantinha contato com o restante da família. As pessoas que o conheciam descreviam Jesse como alguém com tendência a inventar histórias.
Dizia que era parente de um famoso jogador de rugby e afirmava ter sérios problemas de saúde, o que não era verdade. Frequentemente enganava empregadores, locadores, amigos e namoradas. Várias vezes essas mentiras geravam consequências. Ele era demitido e expulso dos lugares onde morava. Um antigo locador contou que Jesse dizia ser jogador profissional de softball, supostamente com contrato assinado com a seleção nacional. Após 2 meses de promessas, ficou claro que tudo não passava de invenção. No Hotel City Life, ele afirmava ocupar um cargo de liderança em uma grande rede varejista. Mas, na prática, sua estadia era paga com a ajuda do governo. Seu último emprego havia sido em vendas por telefone, mas logo foi desligado, pelo mesmo padrão de comportamento. Tudo isso aconteceu justamente no dia em que conheceu Grace, 1º de dezembro. Jesse foi a última pessoa com quem ela foi vista, e por isso os policiais decidiram que ele poderia ser peça-chave para entender o que havia ocorrido. No mesmo dia em que Grace foi oficialmente considerada desaparecida, 5 de dezembro, Jesse foi chamado à delegacia para uma conversa informal. Conte pra gente sobre a Grace. A gente se conheceu no Tinder. Deu match na sexta, e no sábado já combinamos de nos ver. Nos encontramos perto do Sky City e depois resolvemos ir ao Andy's Burger Bar, que fica no térreo. De quem foi a ideia de ir justamente lá? Minha. No começo, eu nem acreditei que ela era de verdade. Como assim? Já ouviu falar em algo chamado catfishing? Não. É quando alguém pega suas fotos ou informações e finge ser você. Mas quando você encontra a pessoa, descobre que ela é completamente diferente. E por que quis marcar o encontro em um lugar movimentado? Porque é mais seguro. Se ela não fosse quem dizia ser, pelo menos eu estaria em um ambiente protegido. É você, né? Sim, ali. Ela foi naquela direção e eu atravessei a rua. Segui pela Victoria Street até o fim, virei à esquerda e fui em direção ao Viaduct. Caminho meio estranho para quem dizia que ia para lá. Por que escolheu esse trajeto? E me senti mais tranquilo assim. A gente está muito preocupado com o paradeiro dela, sabe? Existe a possibilidade de que ela tenha encontrado alguém antes. Você entende onde quero chegar? Você toparia entregar voluntariamente uma amostra de DNA caso a gente precise comparar algo? Claro, sei que não fiz nada de errado, então estou tranquilo. Neste momento, a gente ainda não sabe o que houve com ela. Pode ser que ela não consiga mais entrar em contato? Entendo. Quando digo que algo ruim pode ter acontecido, quero dizer uma situação realmente complicada. Ainda não temos certeza de nada. Pode ser que ela esteja bem, mas também existe a chance do contrário. Sim, e talvez você tenha alguma ligação com isso. Espera aí, estão me culpando por algo que eu não fiz? Não, você não está sendo preso. Ah, entendi. Caramba. Ele afirmou que a noite foi tranquila. Disseram tchau com um abraço, um beijo no rosto e marcaram de se ver no dia seguinte. Segundo ele, tentou falar com ela depois pelo Tinder, mas viu que ela o havia removido. Foi aí que o contato entre eles terminou. Mas os investigadores ainda tinham as imagens das câmeras do Hotel City Life, e foi aí que começaram a surgir novas informações. Aos poucos, um cenário bem preocupante começou a tomar forma. Eram quase 6 terabytes de gravações para revisar e analisar. Apesar de ele dizer que se despediram na rua, as câmeras mostraram que os dois entraram juntos no hotel, de braços dados. Subiram juntos até o andar do quarto dele. Mas ela não foi mais vista saindo de lá. Na manhã seguinte, no dia do aniversário dela, as câmeras registraram ele deixando o hotel. Durante algumas horas, foi possível acompanhar os passos dele. Primeiro, ele foi até umas lojas e comprou uma mala. Depois, produtos de limpeza. Mais tarde, perto do meio-dia, chamou um táxi e foi até uma locadora de veículos, onde pegou um Toyota Corolla vermelho. Algumas horas depois, ele se encontrou com outra moça com quem também falava no Tinder. Mais tarde, a jovem contou que, durante a conversa, Jesse estava agindo de forma estranha. Mencionava coisas assustadoras, fazia insinuações sobre pessoas enterradas e dizia ter conhecidos na polícia. Essas palavras deixaram ela muito desconfiada.
Sentiu-se insegura, recusou o convite para ir com ele e preferiu voltar sozinha para casa. Depois disso, nunca mais teve contato com ele. Logo em seguida, Jessie voltou ao centro da cidade. Lá, alugou um equipamento de limpeza de carpete, dizendo aos funcionários que queria remover manchas de vinho. Mais tarde, por volta das 9h30 da noite, ele carregou 2 malas em um carrinho de hotel e as colocou dentro do Toyota que havia alugado anteriormente. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, as câmeras registraram Jessie novamente. Desta vez, ele estava comprando uma pá. Algumas horas depois, foi visto perto do carro, que lavava cuidadosamente com um jato de alta pressão. Assim que terminou, devolveu o veículo à locadora e logo depois o carro foi alugado por outro cliente. No dia 5 de dezembro, a mesma data em que foi divulgado que ninguém conseguia mais contato com Grace, Jessie circulou por diferentes áreas da cidade, descartando objetos em lixeiras. A polícia foi até o hotel City Life para conversar com ele. E justamente no momento em que os agentes se aproximaram da recepção, Jessie apareceu. Ao vê-los, imediatamente se virou e saiu andando, evitando fazer contato visual. Mas os policiais notaram sua reação, o alcançaram e o levaram para um bate-papo formal. Mesmo negando qualquer envolvimento, os investigadores decidiram vasculhar com atenção o quarto do hotel. Naquela noite, foi feito o primeiro apelo oficial ao público para ajudar na busca pela viajante britânica Grace Millane. Pouco depois, uma coletiva de imprensa foi realizada, onde a polícia pediu para que qualquer pessoa que tivesse visto a jovem no sábado à noite, após as 7h15, entrasse em contato. No dia 7 de dezembro, o pai de Grace, David, já estava em Auckland. Visivelmente emocionado, ele falou com a imprensa: "Eu sou David Millane, pai da Grace. Obrigado por estarem aqui. Como vocês sabem, desde o sábado, dia 1º de dezembro, perdemos o contato com ela e estamos muito preocupados. Grace é uma pessoa extremamente gentil, aberta e cheia de vida. Ela ama a família com todo o coração. Normalmente falamos todos os dias. Ela manda mensagens para mim, para a mãe, para os irmãos ou posta alguma coisa nas redes sociais. Desde o dia 20 de novembro, quando chegou à Nova Zelândia, ela vinha compartilhando conosco fotos e histórias da viagem. O que está acontecendo agora é muito difícil. Todos nós estamos sem palavras para expressar o que sentimos. A investigação avançava rapidamente. A polícia não revelou de imediato o nome da pessoa de interesse, mas confirmou que já havia conversado com Jessie e que ele estava sob observação. À medida que os dias passavam, a preocupação aumentava e foi declarado oficialmente que os investigadores estavam lidando com uma situação bastante séria. No dia 8 de dezembro, com o surgimento de novos elementos no caso, Jessie foi novamente detido e interrogado. Sua versão dos acontecimentos agora era completamente diferente da anterior. "Você está pronto para nos contar o que aconteceu no último sábado?" "Sim. Conte pra gente como tudo aconteceu." Ela começou a falar sobre 50 tons de cinza. No início, tudo parecia comum, mas depois ela sugeriu experimentar algo diferente. As coisas ficaram um pouco mais intensas. A gente acabou no chão e, em um certo momento, ela me pediu para apertar o pescoço dela. Depois disso, fui tomar banho. E a última coisa de que me lembro é de ter adormecido lá. Preciso parar. Eu preciso sair. Quando Jessie acordou na manhã seguinte e percebeu que Grace não estava mais reagindo, ficou completamente desnorteado. Sem saber o que fazer, ele a escondeu dentro de uma mala e levou para fora da cidade, tentando evitar que descobrissem o que havia acontecido. Apesar de tudo isso, ele continuava dizendo que não tinha plena consciência de suas ações. Eu não sabia o que fazer. Desci as escadas completamente perdido. Minha cabeça estava uma bagunça. Você sai do banho, enrolado na toalha, apaga a luz, vai até o quarto e se deita, certo? Certo. Não. E mesmo assim, quando você sai, não olha para trás, só pensa que ela já foi embora porque estava tudo silencioso? Exatamente. Achei que ela só tinha saído. A gente vai sair daqui em breve. Você vai nos mostrar o lugar onde a deixou. Amanhã, provavelmente, os especialistas vão iniciar os procedimentos necessários. Eles têm meios muito precisos para entender o que aconteceu com uma pessoa. Você entende isso?
Entendo. King. Jesse, você teve alguma participação no desaparecimento de Grace Millane? Não. Jesse Campson, você está sendo detido. Quando a polícia vasculhou o quarto dele no hotel, isso só confirmou as preocupações que já existiam. Mesmo com a tentativa de limpar tudo, ainda havia marcas no chão. Pouco tempo depois do depoimento dele, os investigadores começaram a fazer buscas pela região próxima de Waitakere. Por volta das 4 horas da tarde, uma pessoa foi localizada perto da estrada. Esse local já tinha sido identificado como importante desde a noite anterior, durante a investigação. Agora podemos informar que uma mulher foi recentemente encontrada e há indícios de que se trata de Grace. O próximo passo é a confirmação oficial da identidade. Mas, com base nos dados reunidos até agora, temos razões sólidas para acreditar que é ela. Agora, o objetivo é reconstruir todo o caminho desde a chegada dela à Nova Zelândia. Esse é um momento extremamente difícil, especialmente para a família da Grace. Estamos com eles de coração. Qualquer pai, qualquer mãe, numa situação dessas, enfrenta uma dor indescritível. Sim, eu entendo o que ele está sentindo. Eu também tenho uma filha mais ou menos da mesma idade. Estamos tentando dar o máximo de apoio possível para ele. Ele está aqui com o irmão, enquanto o resto da família está muito longe, do outro lado do mundo. A investigação foi conduzida pelo detetive Scott Beard. Ele manteve contato constante com os familiares da Grace e fez tudo o que pôde para que sentissem que não estavam sozinhos. Para Jesse e sua equipe, que até o último momento mantinham a esperança de um desfecho positivo e sonhavam em levar boas notícias aos familiares de Grace, aquele momento foi um verdadeiro choque. A emoção tomou conta de todos os envolvidos nas buscas. O acontecimento repercutiu fortemente em todo o país. Milhares de pessoas manifestaram apoio, acendendo velas e organizando homenagens em memória da jovem. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, fez um pronunciamento público direcionado aos pais de Grace, expressando profundo pesar e assegurando que poderiam contar com todo o apoio possível do governo. É difícil imaginar o que a família dela está sentindo neste momento. Todo o meu coração está com o pai dela, David, que veio até o país, com a mãe Gillian, que não conseguiu estar presente, e com todos os entes queridos que perderam alguém tão próximo. Em nome de toda a Nova Zelândia, pedimos desculpas. Sua filha merecia estar segura aqui e lamento profundamente que as coisas tenham acontecido de outra forma, declarou a primeira-ministra. Ela acrescentou que as autoridades já haviam comunicado, por meio da polícia, a total disposição para prestar qualquer tipo de auxílio necessário. Posteriormente, foi confirmado que Jesse Campson havia sido formalmente acusado. Apenas 5 dias após Grace ser dada como desaparecida, ele compareceu ao tribunal em Auckland. Durante o processo, seu nome foi mantido em sigilo, a fim de garantir a imparcialidade do julgamento. Por esse motivo, durante um bom tempo, o público não teve acesso completo aos registros de seus depoimentos. Muitos trechos estavam editados ou desfocados. De acordo com os especialistas, a jovem foi tratada de forma extremamente agressiva. Marcas encontradas nela indicavam que houve forte pressão física, e isso teria ocorrido por um período prolongado. Um detalhe especialmente perturbador é que nesse mesmo período, segundo as investigações, Jesse, já em seu quarto, realizava pesquisas estranhas na internet. Fogo mais intenso, aves que se alimentam de restos, além de informações sobre a região Natural Waitakere, local para onde ele foi depois, com intenções sombrias. Após essas buscas, ele acessou sites de conteúdo adulto e mais tarde, conforme apurado, tirou algumas fotos pessoais da jovem, mesmo já não havendo mais sinais de reação por parte dela. Pouco mais de um mês depois, na cidade inglesa de Brentwood, foi realizada uma cerimônia de despedida na catedral local, com a presença de centenas de pessoas. O detetive Scott Beard, responsável pela investigação, viajou até o Reino Unido para prestar homenagem e dar apoio à família Millane. 6 dias após o funeral, Jesse voltou ao tribunal. Ele não reconheceu qualquer responsabilidade. As audiências começaram em novembro e se estenderam por cerca de 3 semanas. Durante todo esse período, Jesse permaneceu distante, sem demonstrar quase nenhuma emoção.
Em certos momentos, ele apenas fitava os papéis ou escondia o rosto entre as mãos. Seus advogados alegaram que o ocorrido foi uma situação trágica durante um momento íntimo, o qual, segundo eles, teria sido consensual e não seria algo novo para a jovem. Segundo essa versão, tudo teria sido resultado de um experimento mal sucedido e não de uma atitude deliberada. Os advogados alegaram que Jesse apenas se assustou e tentou encobrir o que havia acontecido com Grace quando percebeu que algo deu errado durante um momento íntimo. A defesa insistiu. Não foi algo feito com intenção. Nada mudou. Eles continuam dizendo que foi um acidente que ocorreu durante uma relação íntima que, se for conduzida de forma inadequada, especialmente sob efeito de bebida ou por falta de experiência, pode terminar de forma trágica. Mas a acusação veio bem preparada. Havia muitas provas e testemunhos. Os promotores acreditavam que Jesse não entrou em pânico e que não se tratava apenas de um erro. Tudo indicava ações realizadas com frieza e cálculo. Ele começou a encobrir os rastros de forma meticulosa, criando uma teia confusa de contradições e versões distorcidas. Para que o que aconteceu com Grace Millane tivesse chegado ao ponto em que chegou, o réu, sentado ao fundo da sala, precisou mantê-la sob controle por vários minutos, algo entre 5 e 10. Em determinado momento, ela parou de reagir, perdeu os sentidos e ele prosseguiu. E se atos como esse não forem considerados o nível mais extremo de irresponsabilidade, com consequências sérias, talvez alguém precise explicar por que não são. Pussy. Vocês consideram Jesse Shane Campson culpado ou inocente? Culpado. Apesar de todas as negativas dele, no dia 22 de dezembro de 2019, após 5 horas de deliberação, o tribunal declarou Jesse Campson culpado. Ele recebeu prisão perpétua com um tempo mínimo de reclusão de 17 anos, sem possibilidade de liberdade antecipada. O tribunal destacou: o homem era maior e fisicamente mais forte, enquanto Grace era pequena e frágil. Isso a deixava especialmente vulnerável. Ele dominava totalmente aquela situação. Todos os dias eu me pego pensando no que você fez com minha filha, disse a mãe de Grace. Não consigo parar de imaginar o medo e a dor que ela pode ter sentido. Como mãe, eu daria tudo para estar no lugar dela. Me envergonho profundamente por não ter conseguido protegê-la. Eu deveria estar lá, mas ela ficou sozinha, naquele quarto, com você. A decisão da justiça, apesar de difícil, foi um momento importante para toda a família Millane e para os amigos próximos de Grace. Isso não apaga a dor que eles enfrentaram por um ano inteiro. Ela se foi de uma forma devastadora. E nossa família jamais será a mesma. Isso ficará conosco para sempre. A família expressou gratidão à polícia de Auckland pelo profissionalismo, dedicação e atenção aos detalhes. E, claro, palavras especiais de agradecimento foram dirigidas ao povo da Nova Zelândia, que os apoiou e acolheu com o coração aberto. Cada palavra gentil, cada gesto de ajuda, cada presente, tudo isso teve um valor imenso. Sempre pensei que, se não fosse a Grace, mais cedo ou mais tarde outra pessoa poderia ter sido ferida, disse sua mãe. Não sou psicóloga e não quero julgar a personalidade do réu, mas algo nele era claramente muito perturbador. Mas uma coisa é certa: ele mentiu diversas vezes. Isso foi comprovado mais de uma vez. Ele tentou enganar a polícia e manipulou as pessoas ao seu redor. A história de Grace gerou uma onda de revolta. Muitos ficaram indignados com a forma como sua vida foi retratada no tribunal e com a facilidade com que aquele homem tentou justificar tudo. Para o público, aquilo não era apenas injusto, mas também ofensivo, como se a culpa estivesse sendo jogada sobre ela e não sobre quem realmente era o responsável. Os familiares de Jesse o chamavam de sonhador, alguém desconectado da realidade. Seu meio-irmão contou que ele costumava inventar histórias sobre coisas banais, e quando a situação saía do controle, ele se desmanchava, chorava e fugia de qualquer responsabilidade. Depois que Jesse foi considerado culpado no caso amplamente divulgado envolvendo Grace, ele voltou a ser julgado mais 2 vezes, já no ano seguinte. Esses julgamentos ocorreram sem a presença de júri, apenas com a decisão de um juiz.
Duas mulheres procuraram a polícia depois de o reconhecerem em imagens desfocadas exibidas nas notícias após a prisão pelo caso de Grace. Elas imediatamente souberam quem ele era, cada uma com sua própria história que não pode ser dita no YouTube. No primeiro julgamento, em outubro de 2020, uma ex-namorada de Jesse relatou que ele exerceu forte pressão sobre ela, tanto emocional quanto física. Ele a intimidava, tirava sua estabilidade financeira e controlava todos os aspectos de sua vida. A jovem afirmou que em um determinado momento ele a ameaçou com objetos pontiagudos, mexeu com seu psicológico e a levou a perder mais de $10 mil. O tribunal o considerou culpado por 8 acusações e determinou uma pena de 7 anos e meio. Em novembro de 2020, ele foi julgado novamente, desta vez por um episódio envolvendo uma visitante do Reino Unido. Eles se conheceram por um aplicativo de encontros cerca de 8 meses antes da história com Grace. Segundo o relato da jovem, ele usava ameaças para conseguir o que queria, dizendo que, se ela recusasse, algo ruim poderia acontecer com ela e com quem ela amava. Ele foi considerado culpado mais uma vez e recebeu mais 3 anos e meio de pena adicional. No total, 11 anos extras, que seriam cumpridos ao mesmo tempo da condenação pelo caso Grace. Durante a leitura da sentença sobre o episódio com a visitante, Jesse causou confusão no tribunal. Gritou que estava sendo condenado injustamente e que o tribunal não tinha base para tal decisão. Em novembro de 2020, aconteceu mais um episódio triste. O pai de Grace, David Mullane, partiu após longa luta contra uma enfermidade. Em dezembro do mesmo ano, caiu a proibição de divulgar o nome do acusado, quando a Suprema Corte rejeitou definitivamente sua última tentativa de recorrer da sentença no caso de Grace. Circulam rumores de que Jesse ainda tenta reverter as decisões dos 2 julgamentos de 2020. Em homenagem a Grace, seus entes queridos iniciaram várias campanhas solidárias. Conseguiram arrecadar uma quantia recorde para o Fundo Faixa Branca, uma organização que atua com homens e adolescentes para transformar comportamentos e eliminar padrões prejudiciais. Essa campanha arrecadou mais de 11 mil libras. Também surgiu o projeto Love Grace, no qual são doadas bolsas com itens essenciais para apoiar mulheres em momentos delicados de suas vidas.